Segundo dia da Semana Santa. É segunda-feira. Jesus segue de Jerusalém para repousar em Betânia, um pequeno vilarejo na encosta sudeste do Monte das Oliveiras, a apenas 2,5 km para o leste de Jerusalém. O dia de hoje será intenso. No dia anterior, Jesus havia feito a sua entrada triunfal na cidade santa, Jerusalém, montado em um jumentinho sobre um tapete vermelho real de ramos e palmeiras e mantos, saudado por seus discípulos e pelos peregrinos da Galiléia como o rei messiânico. Mas Jesus conhece o coração dos homens. Ele sabia que a multidão idealizou um Messias da sua própria imaginação. Apesar de muitos esforços para ensiná-los de outra forma, eles não conseguiam se livrar das suas expectativas erradas. Eles estavam entusiasmados com um salvador nacional, com um milagreiro pessoal. Eles não tinham ideia de que a vitória viria por meio da experiência, ao invés de infligir ira e vergonha degradante. Mas essa segunda-feira seria diferente. Jesus e os 12 acordaram nessa segunda-feira e iniciam uma curta jornada de volta a Jerusalém. A agenda de Jesus era a mesma: remover mal-entendidos sobre quem ele era e o que estava indo realizar, de modo que as expectativas seriam frustradas. Esta não seria uma segunda-feira mansa e amena. Jesus estava prestes a mostrar a eles que o julgamento começa em casa. Enquanto caminhavam juntos pelo terreno rochoso do Monte das Oliveiras, e conforme a fome no estômago de Jesus crescia, ele avistou uma figueira ao longe. Pelas aparências externas, parecia saudável, o lugar perfeito para pegar algumas frutas e atender sua necessidade. Mas olhando mais de perto, a árvore estava sem frutos, sem nada além de folhas não comestíveis. Os discípulos não podiam esperar o que Jesus fez a seguir. Ele lançou uma maldição sobre a figueira, declarando que ela nunca mais daria frutos. Está lá em Mateus 21 e Marcos 11. Jesus explicaria essa parábola no dia seguinte. Mas, se os discípulos estivessem vendo a árvore com entendimento, com conhecimento espiritual, eles se lembrariam de que no Antigo Testamento, Israel era frequentemente também referido-se como uma figueira. Lá em Jeremias capítulo 8, Oséias 9, capítulo de Joel, o primeiro capítulo. Mas isso é para que eles se lembrassem que o julgamento começa em casa. Eles continuaram caminhando, os discípulos sem dúvida incomodados com esse comportamento inesperado, mas Jesus estava apenas começando. A cidade estava lotada de gente de tudo que era canto. Jesus entrou no monte do templo mais tarde, naquele dia, e ele estava cercado por judeus piedosos, que haviam feito a peregrinação até Jerusalém para esse momento da Páscoa. Esses que moravam longe vinham para pagar o imposto do templo e para comprar algum animal de sacrifício. Então, o empreendedor e pecaminoso coração do homem aproveita a oportunidade e abre negócios, banquinhas, vendedores ambulantes, uma loucura de gente, gritaria e exploração. Quando Jesus olhou para os cambistas e mercadores, um santo zelo e uma justa indignação brotaram dele. Jesus começou a virar as mesas, as cadeiras dos cambistas, expulsando os mercadores e seus clientes apressados, recusando a entrada de qualquer um que carregasse mercadorias para venda. Isso nós podemos ver lá em Mateus capítulo 21. O ponto central de tudo era o que Jesus citou do Antigo Testamento, referindo-se ao profeta Isaías, capítulo 56, e Jeremias, capítulo 7. Eles estavam transformando a casa do Pai, a casa de oração para todos os povos, em um covil de ladrões abusadores que exploravam pobres e peregrinos na Páscoa, pervertendo o lugar da verdadeira adoração. A cooperativa de comércio naquele lugar era um problema, mas não era a única coisa, nem mesmo a principal, a qual Jesus estava se referindo. O verdadeiro fiasco era como a adoração de Israel estava fora de sincronia com a visão do grande fim que Isaías profetizou, a nova era que Jesus veio inaugurar. O contexto de Isaías 56 nos diz mais sobre isso. E de acordo com a visão de Isaías, os estrangeiros se uniram a ele e os rejeitados seriam reunidos com seu povo. Mas Jesus se aproximou de um templo, pulsando compra e venda abusiva. O lugar designado para os estrangeiros se congregarem, para as nações buscarem ao Senhor,
estava repleta de oportunistas tentando obter lucro. Os pobres não tinham vez, e os líderes judeus deixaram isso acontecer. A adoração do povo de Deus estava tão fora dos propósitos idealizados de Deus que Jesus tinha que parar aquilo. Do ponto de vista dos principais sacerdotes e líderes judeus, uma coisa era esse professor de Nazaré compartilhar suas histórias, fazer suas reivindicações, fazer seus milagres com seus seguidores. Mas agora, ele estava dentro da cidade santa. Ele havia entrado pelos portões como se fosse o novo rei Davi. E agora ele tem a audácia de declarar que o templo, em essência, pertence a ele e a seu pai? Quem é ele para sugerir que o sistema judaico estava permitindo o pecado em vez da adoração? E como ele ousava argumentar que as autoridades judaicas ignoravam a verdadeira religião e a piedade? Mas Jesus não recua. Na verdade, ele está acelerando a sua sentença de morte. Então ficam aqui duas questões para pensarmos hoje. Primeiro, essa segunda-feira em particular pode ser muito parecida com as nossas segunda-feiras, onde no dia anterior cantamos para Deus, louvamos, adoramos e nos emocionamos e ouvimos a sua mensagem. Mas, no dia seguinte, agimos como se nada tivesse acontecido. Caímos na rotina e nos deixamos levar pelos profundos, perceptíveis e imperceptíveis desejos tortuosos do nosso coração pecaminoso. Também, em segundo lugar, podemos refletir o quanto os nossos investimentos relacionais, os nossos relacionamentos, as nossas reuniões prefiguram será o ideal de Deus. Estou segregando pessoas? Estou escolhendo com quem me relacionar? Onde estão os rejeitados, os marginalizados, que muitas vezes têm medo de entrar nas igrejas por não atenderem às expectativas econômicas e sociais? A Semana Santa deve nos lembrar de olhar para os menos favorecidos. O dia de hoje foi intenso. Jesus e seus discípulos voltam para Betânia. Amanhã será um novo dia, para frustrar expectativas erradas, para virar as coisas de cabeça para baixo, para que olhos espirituais sejam abertos enquanto Jesus continua a cumprir o plano eterno que o levará ao Calvário. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Essas reflexões são extraídas e adaptadas de um livreto de meditações para a Semana Santa, publicado pela editora Fiel. O chão da tradição restaura a essência da religião. És o caminho, só Jesus, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, queremos o Senhor da religião. Espírito Santo, és o caminho, só tu és o caminho.